Josué, capítulo de número 24, e os versículos 14 e 15. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala, espera mais um pouquinho. Josué, depois do Pentateuco, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Todos acharam? É o quinto livro da Bíblia. Sexto livro da Bíblia, perdão. Sexto livro da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Josué 24, versículo 14, vai dizer assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje, repita comigo, hoje. Escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo para o povo: decida hoje a quem você quer servir. E ontem antes de ministrar, eu li novamente todinho o livro de Josué, para ver o que Deus queria falar. E é interessante que quando você vê e lê o livro de Josué, você entende que Josué, ele foi obediente ao Senhor. Você não vai ver Josué fazendo algo que não era bom aos olhos do Senhor. Não. Josué, ele foi um homem obediente a Deus. Josué, que foi sucessor de Moisés, Josué não tinha uma tarefa fácil. Josué, ele estava sucedendo aquele que passou todo aquele povo que estava no Egito para a terra prometida. Levou aquele povo. Moisés foi um homem que tira o povo que estava escravo no Egito para ir de encontro à promessa. É bem verdade, nós sabemos que quando o povo chega no deserto, era para ser 40 dias, mas se passam 40 anos devido à murmuração daquele povo. A murmuração, muitas das vezes, faz com que eu e você não chegamos naquilo que Deus tem para nós. Eu vou repetir. A murmuração, muitas das vezes, eu vou melhorar isso aqui. A murmuração, muitas das vezes, faz demorar o tempo da tua vitória. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Quanto menos eu murmuro, mais rápido eu chego da benção. Quanto menos eu murmuro, mais rápido eu chego à promessa. Aleluia. Josué quer dizer: Deus é salvação, ou Deus é o meu auxílio. Deus chega para Josué no seu capítulo de número 1 e vai dizer, 1:6, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: seja forte e corajoso, você fará herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. Deus, ele chega para Josué e fala assim para ele. Talvez Josué estivesse em um momento de desânimo, em um momento espiritualmente, eu quero que você entenda, um momento de desânimo. Como eu falei, não era fácil a missão de Josué, porque ele estava sucedendo não mais não menos que Moisés. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então Deus chega para Josué e fala: ser forte e corajoso. Por quê? Porque Josué tinha uma missão. Eu vou repetir. Josué tinha
uma missão. E quando nós temos uma missão, muitas das vezes, nós no meio do caminho podemos nos sentir fracos, sem força, sem coragem. Oh meu Deus do céu. Mas Deus, quando Ele vê que você está fraco, sem força e sem coragem, Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: você tem uma missão e eu vou derramar sobre ti força e coragem. Fala para o teu irmão: você tem uma missão. E essa missão exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus. Coragem, obediência e fé. Quem recebe isso aqui? Quem precisa disso? Diga glória a Deus. Deus não desamparou a Josué. Deus derrama ânimo em Josué. No capítulo de número 1, versículo 5, ele vai dizer: não te deixarei, nem te desampararei. Deus está contigo. Deus está contigo. Ele não te desampara, Ele está contigo. E aí no 6 ele continua dizendo: seja forte, seja corajoso. No 7, no versículo 7, ele vai dizer: tão somente ser forte e muito corajoso. Ele vai dizer: seja forte e tenha muita coragem. Muita coragem. Por quê? Porque o que ele ia enfrentar, os desafios que ele iria enfrentar, eram grandes. Ele iria enfrentar questionamentos. Ele ia enfrentar talvez dúvidas no meio do povo. Mas ele estava com Deus. Talvez no meio do povo houvesse gente, e era muita gente, 2 milhões de pessoas, pensa nisso. Mais ou menos 2 milhões de pessoas, pensa, é muita gente. Talvez no meio daquele povo tinha gente que falava: mas Josué, justo Josué vai ser o nosso líder agora? Deus não escolhe pessoas fracas. Deus escolhe guerreiros. Deus escolhe guerreiros obedientes. Tem guerreiro aqui nesta noite? Aleluia. Deus, Ele te conhece. E Ele sabe que para você enfrentar a missão que Ele já determinou para a sua vida, você precisa de mais coragem. Você precisa de mais força. Por isso Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele vai derramar força, coragem, ânimo para você. E Ele manda dizer mais: não te desampararei. Estarei contigo em todos os desafios que você tiver que enfrentar. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus. É assim ou não é? Existem momentos em que parece que nós vamos parar, mas é neste momento que o Senhor fala: eu te dou coragem, eu te dou força. O Senhor está revestindo pessoas hoje aqui com coragem e com força. Porque as lutas não são fáceis. São? Não. As lutas não são fáceis. Eu sei o que eu passei. Eu sei tudo que eu passei. Se não fosse Deus me dar força e coragem, talvez eu não estaria aqui hoje. Obediência e fé. Fé de que Ele iria me curar e que eu estaria aqui de novo, fazendo a missão que Ele me ordenou para fazer. Urabaçu e decantarábia. Fé para fazer de novo a missão que Ele confiou na minha vida, a missão que Ele confiou no meu ministério. Aleluia. E o versículo de número 8, capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim. Aqui é Bíblia, viu, irmãos? É culto da palavra. 1:8 vai dizer: não cesses
Ou seja, não pare de falar deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Deus chega para Moisés e fala: não pare de meditar na palavra. Ele está dizendo: a palavra é que te sustenta, a palavra é que te conduz, a palavra é que te fortalece, a palavra é que te dá direção. Não cesses de falar desta palavra. Antes, medita nela dia e noite. Dia e noite. Ele está dizendo: você precisa estar continuamente meditando nesta palavra. Aleluia. Aí diz: para que tenhais o cuidado. Sabe o que é ter cuidado? Você vê um copo e você toma cuidado para ele não cair e quebrar. Tomar cuidado de fazer. De fazer o quê? De fazer certinho. E aí, segundo tudo quanto nela está escrito, toma cuidado, obedece a palavra, faz tudo certinho, tudo como está escrito. E fazer tudo que está escrito não é fazer do jeito que você quer. Fazer como está escrito não é fazer da sua maneira. Quem entende isso aqui, diga glória. Fazer conforme o Senhor manda não é os seus desejos, mas é a vontade de Deus. E aí você fazendo, tomando cuidado, obedecendo, aí vai dizer: então, depois que você obedecer, depois que você meditar, depois que você tomar o cuidado, aí o texto diz: então, sou eu que estou falando? Não, é o texto. O texto vai dizer: então farás prosperar o teu caminho. Quer ser próspero? Obedeça a voz do Senhor. Quer ser próspero? Obedeça a vontade e a palavra do Senhor. Quer ser próspero? Quer ser bem sucedido? Obedeça as ordenanças do Senhor. Eu quero ser próspero, eu quero fazer, eu quero receber. Crente danoninho. Quem quer saber o que é? Quem quer saber que é o crente danoninho? Me dá, me dá, me dá. Crente danoninha só quer. Hã? Não é verdade? Não quer dar, só quer receber. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Hã? Danoninho, quem lembra desse comercial? Só os antigos. Aleluia. Hã? Só quer, queridos. Não, nós temos que fazer segundo a vontade e o querer do Senhor. Quer prosperar? Obedeça a voz do Senhor. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Quando nós obedecemos, fala para o teu irmão: precisa obedecer. Precisa fazer o que ele quer. Fazer o que Deus quer, geralmente não é aquilo que nós queremos fazer. Sim ou não? Deus instrui, encoraja e envia, e mostra que Ele chamou a Josué. Deus está te instruindo nesta noite. Deus está te direcionando nesta noite. Porque era necessário que eles atravessassem o Jordão. Para conquistar as terras, era necessário atravessar o Jordão. Não tem como você chegar na terra se você não atravessar o Jordão. E quando você passa o Jordão, o maná cessa. Eu vou repetir. Quando você passa o Jordão, o maná cessa. Quem precisa que o maná cesse? Sabe o que era o maná? Era a porção diária que eles recebiam.
não podia deixar de um dia para o outro, senão estragava. Queridos, o maná era todo dia. Tinha gente que com medo de que fosse faltar comida, guardou o maná de um dia para o outro e estragou. Não. Deus não tem porção diária. Deus tem abundância para te dar. Mas para te dar, você vai ter que passar o Jordão. E para passar o Jordão, a presença tem que estar na frente. Para passar o Jordão, a arca tem que estar na frente. A presença do Senhor tem que estar na sua frente para você passar este Jordão. Você vai passar o Jordão. Porque o Senhor quer cessar o maná. O maná é o conta-gotinha. Quem está entendendo isso aqui? Deus tem abundância para a tua vida. Aleluia. Para conquistar a terra, precisava passar o Jordão. Ele envia os espias. No capítulo de número 3, ele envia os espias. No 2, ele envia os espias. Não vou pregar sobre Raabe, mas sabemos que Raabe foi obediente. Repita comigo, obediente. Porque ela fala assim, não deixa acontecer nada na minha casa. E ele fala, deixa pendurado este fio aqui de vermelho. É como se sinal do sangue carmesim. Quando foi na Páscoa que eles foram nos umbrais da porta. E o sangue do cordeiro, aleluia, não deixou morrer quem estava dentro da casa. E aí falou para ela, deixa pendurado que este é o sinal. A tua casa não vai ser atingida. Aleluia. E ela fez o quê? Ela obedeceu. Ela guardou aqueles homens. Ela ajudou os 2 espias que foram lá. No capítulo de número 3, Deus fala para Josué, no versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer as coisas de Deus, quer as maravilhas de Deus, precisa se santificar. Não tem como você receber se você não se santificar. E no versículo 7, Deus vai dizer mais para Josué. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Perceba que até agora Deus, ele derrama força, ele derrama coragem em Josué. E aí ele vai chegar para Josué e vai dizer assim: olha, se santifica, porque eu vou fazer milagre, porque eu vou fazer maravilhas. E tem mais, aqueles que não estão acreditando vão ter que ver a glória de Deus na tua vida. Aqueles que não estão vendo vão ter que ver Deus te exaltando e Deus fazendo cumprir a tua missão. Vão ter que ver Deus cumprindo a missão na tua vida. Mas há um processo. E eu tenho que obedecer. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. A obediência, eu sempre digo isso, a obediência vai gerar a tua bênção, vai gerar a tua vitória, vai gerar aquilo que você precisa. Falei sobre isso de Elias. Quem lembra? Diga glória a Deus. Deus está falando de novo de obediência, queridos. Então, se Deus está falando de novo de obediência, é porque alguma coisa você não está obedecendo. Deus não vai mandar uma palavra parecida se a gente não estiver fazendo verdadeiramente aquilo que Deus está mandando. Porque se Ele mandou uma palavra de obediência e Ele está mandando outra palavra de obediência, para você chegar na sua bênção, você vai precisar obedecer. Então, enquanto você não obedecer, a palavra é: obedeça. Ou melhor, para você receber a tua bênção, a palavra ainda vai ser: obedeça. Para você alcançar aquilo que Deus tem para você, a vitória vai chegar. Eu vou repetir: a vitória vai chegar. Mas é necessário obedecer ao Senhor. Você vai entender mais.
Mas pastora, a palavra não é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai entender, queridos, nós vamos chegar lá. Porque para você fazer aquilo que Deus manda, para receber e poder falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você tem uma trajetória. Eu estou sentindo a graça. Tem uma trajetória. E a trajetória não é outra senão obedecer aquilo que Deus está mandando fazer. Vai recebendo aí que essas revelações vêm do céu na hora. Não está no esboço não. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Eles passam o Jordão. O Jordão se abre e eles passam em terra seca. Deus abre o caminho para você passar em terra seca, para conquistar as terras que Ele prometeu, para conquistar aquilo que Deus te prometeu. Passamos o Jordão. Quando você passa, o maná cessa e há fartura. Precisa passar o Jordão em obedecer, em santificar e com a presença de Deus na sua frente. Aleluia. Eles celebram a Páscoa no capítulo 4, o maná cessa e começam a conquistar as terras. A primeira terra a ser conquistada, Jericó. As muralhas precisavam ser derrubadas. As muralhas de Jericó, elas tinham 9 metros de altura e 3,5 metros de largura. Algo impossível aos olhos humanos. Mas Deus dá instruções para a muralha cair. Deus dá instruções para a muralha cair. E é interessante que no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar bem assim: eu já entreguei Jericó em tuas mãos. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É certeza. Ele vai dizer: eu já entreguei Jericó nas tuas mãos, para você derrubar a muralha. Eu não sei a extensão da sua muralha, eu não sei o que está te impedindo, mas uma coisa eu sei: hoje Ele vai dar instruções para você derrubar esta muralha. Perceba que você passa o Jordão, o maná cessa e a muralha cai. A muralha cai. Fala para o teu irmão: a muralha vai cair. Eu não vou entrar no contexto da muralha. Nós sabemos que Deus, Ele dá instruções para que a muralha cesse, caia. Ele vai mandar dar as voltas. E aí no último dia, 7 voltas eles dão e vão em silêncio. Fala para o teu irmão: o segredo para a muralha cair é o silêncio. Diga para ele, diga para ela: porque você só vai falar quando Ele mandar. Aleluia. Sai falando tudo para todo mundo. Não. Deus vai lá. O segredo para a muralha cair é o silêncio. Vai cair. Vou repetir, vai cair. Mas é necessário, muitas das vezes, você estar em? Sabe por quê? Porque Ele já te entregou. Ele já te entregou. Ele já te entregou. Aleluia. Eu vejo, queridos, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas entristecidas, que precisam que muralhas caiam. E nesta noite eu quero profetizar que muralhas estão caindo em nome de Jesus. Pessoas que estão doentes espiritualmente ainda não perceberam. Deus está derrubando esta muralha nesta noite, em o nome de Jesus. Aleluia. Então somente obedeça.
e faça aquilo que Deus está mandando. Aleluia. No capítulo 11, vamos para o 11 aqui, no capítulo 11, Deus faz cessar a guerra. Já tinham sido 31 reinos ao todo conquistados pelos israelitas. Então começa-se a divisão das terras. No capítulo de número 21, Deus cumpre as promessas para o povo de Israel. E é todas as promessas que vão se cumprir. Abra comigo a tua Bíblia em Josué 21. Volta um pouquinho aí, para você entender a palavra do Senhor. Deus cumpre todas as promessas. É uma promessa? São todas as promessas. Capítulo 21, versículo 43. Acompanhe comigo o texto. A minha versão é a NAA, tá? Acompanhem comigo o texto. Diz assim a palavra do Senhor: desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. Eles tomaram o quê? Eles tomaram o quê? Quem vai tomar posse nesta noite? Eles tomaram posse e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado aos seus pais. Repita comigo: eu tomo posse, eu habito e Deus me dá repouso. Deus dá descanso para você nesta noite, em nome de Jesus. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. De todas as promessas, tudo se cumpriu. Tudo vai se cumprir na sua vida. Nenhuma promessa falhou. Quando eu obedeço, quando eu faço o que o Senhor manda, todas as promessas se cumprem na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho. Em tudo quanto o Senhor me prometeu, vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Porque quando Ele fala, a palavra dele não volta vazia. Antes faz o que lhe apraz. A palavra do Senhor não voltará vazia sobre a tua vida. Então Deus, Ele fala: eu cumpro as minhas promessas. Mas quando você está em obediência, você viu na Bíblia pessoas, você vê na Bíblia, vamos falar de um clássico: Sarai, Abraão e Agar. O que tarda a sua vitória é a desobediência. Porque Sara achou que se Abraão tivesse o filho com Agar, a promessa se cumpriria. Porque ela ainda não tinha entendido que quem ia gerar o filho da promessa era ela. Vou repetir. Sabe o que acontece? A promessa será gerada através da sua vida e você acha que vai vir por outro. Eita, que eu estou sentindo a glória. No livro de Gálatas vai dizer que Ismael era o filho da carne, mas que Isaac é o filho da promessa. Quando eu gero da carne? Quando eu faço o que eu? Mas a promessa. Mas a promessa. Mas a promessa é aquilo que o Senhor falou para você. E aí demora mais para chegar a sua promessa quando você faz aquilo que a sua carne quer. Fala para o seu irmão: fica na direção do Senhor.
que a sua promessa vai chegar rapidinho, em nome de Jesus. Oh, glória. Maravilha. Ó, aí quando chega no capítulo de número 23, Josué junta o povo e declarando que fez tudo o que Deus ordenou. No capítulo 23, Deus chega e Josué ele vai declarar no capítulo 23 que ele tinha feito tudo quanto Deus ordenou. E reforça as leis para que eles sigam os mandamentos e para que eles não se desviem, para continuar no caminho e que não se juntem a outros povos. Josué ele vai dar uma instrução, ele vai dizer: eu fiz tudo o que Deus ordenou. Não se juntem a outros povos, ou seja, os povos das terras aonde eles estavam habitando. Ele está dizendo: faça tudo o que Deus mandou. E ele vai instruir novamente sobre os mandamentos. Perceba que muitas das vezes o povo se corrompe. Por que Josué estava falando isso para o povo? Porque Josué conhecia o povo, queridos. Fácil de se corromper, fácil de poder cair, fácil de adorar outros deuses. Quando Moisés sobe no monte e o Senhor dá para ele a tábua da lei, a primeira tábua, que tinha os 10 mandamentos, que Moisés quando desce vê o bezerro e joga a tábua no chão, e Deus dá de novo em 2 tábuas. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Quando Moisés demora alguns dias, o povo já fala: pega todo o ouro e vamos construir um bezerro, porque Moisés não desce mais não. Alguns dias, queridos. Não foi um mês, não. Alguns dias. 40 dias. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. 40 dias foi o suficiente para aquele povo se corromper, pastor Marcos, e fazer um bezerro de ouro e adorar o bezerro. A pergunta é: quantos dias demora para você se corromper? Essa é uma pergunta de reflexão para você nesta noite. O que tem te corrompido? O que tem muitas das vezes te afastado daquilo que Deus tem para você? Josué conhecia este povo. Ele sabia quem era este povo, que murmurava porque não tinha água, murmurava porque não tinha comida. Você imagina aquele povo, presbítero Renato? Você imagina aquele povo comendo maná todo dia? Você acha que não tinha gente que falava: maná de novo? Quem já comeu um mês de frango e de ovo, diga glória. Pastor, tem gente, pastor Marcos Onoff, tem gente que come frango todo dia e fala: vou virar uma galinha. Quem já ouviu isso, diga glória. Não é mentira não. Não é sério. Não é brincadeira não, é sério. É sério, eu ouvi esses dias. Estou comendo tanto frango que daqui a pouco eu vou virar uma galinha. Olha. E é frango, querido. Você diz que não tem uma proteína para comer? Murmura porque está comendo frango todo dia. Imagina quando está comendo ovo todo dia. Salsicha todo dia. Irmãos, a gente reclama. Deus está nos dando o melhor e a gente reclama, a gente murmura. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então Josué conhecia este povo. Aonde eu quero chegar? Josué conhecia este povo. Por isso que quando chega no capítulo de número 24,
Josué, ele começa falando tudo que Deus já tinha feito. Em poucas palavras, no capítulo de número 24, Moisés, ele começa a falar. Moisés começa a falar desde Abraão até Moisés. Ele começa a lembrar o povo de tudo quanto o Senhor havia feito em poucas palavras. Ele começa a relatar para o povo tudo o que Deus havia feito. Ele vai falar do livramento do Egito. Ele vai falar das guerras que o Senhor salvou. Ele vai falar da travessia do Jordão. Ele vai falar que Deus fez vencer todas as guerras. Isso aqui não está no Google não, foi eu ouvindo a palavra de Deus e eu fui anotando. Ele vai falar que eles estavam comendo o melhor da terra. E ele reforça para não servir a outros deuses. Ele vai chegar para o povo e vai falar tudo que Deus havia feito até aquele momento. Ele começa a declarar. É mais ou menos assim. Você já viu quando Deus faz alguma coisa para alguém e a pessoa esquece? O tempo passa e parece que esquece. Então Josué fala assim: ei, peraí que eu vou te lembrar. Lembra quando você saiu lá do Egito, que estava sendo escravo? Pois é, Deus te tirou do Egito. Ele começa a lembrar o povo de todas as maravilhas que Deus havia feito. E muitas das vezes Deus te dá um chacoalhão para falar: ei, você lembra tudo que eu já fiz na sua vida? Você lembra tudo e todas as promessas que eu tenho cumprido na sua vida? E por conhecer o povo, ele chega no versículo de número 15 e vai dizer, no 15 ele vai dizer, no 14 e no 15, né? Agora, pois, temam e sirvam a Deus com integridade e fidelidade. Ser íntegro e reto, fiel a Deus. Joguem fora os deuses que vocês serviram. Josué, ele vai dizer: joga fora isso daí. Aí ele conclui: mas se vocês não quiserem fazer, se vocês não quiserem servir a outros deuses, uma coisa eu sei, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele chega para o povo, ele faz o povo se lembrar de tudo que Deus havia feito e vai dizer: decida hoje. Decida hoje o que você quer. Você quer servir a outros deuses? Decida hoje. A decisão é hoje. Aí ele conclui: se você não se decidir, eu já me decidi. Eu já me decidi. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos fala de futuro. Ele está dizendo: serviremos, ou seja, a minha casa continuamente vai servir ao Senhor. Serve hoje, serve amanhã, serve continuamente. Serviremos fala de futuro. Ele não fala: eu e a minha casa serve ao Senhor. Serve fala de presente. Mas ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos. Ou seja, nós não vamos parar de servir ao Senhor. Futuro, serviremos. Ele vai dizer: vamos servir ao Senhor. E eu reforço em dizer que ele conhecia o povo. Porque a Bíblia vai nos dizer sobre Acã, que foi desobediente. E Acã, a Bíblia vai nos dizer que Acã, ele guarda os utensílios que estavam em Jericó. Deus mandou destruir tudo, só pegar o ouro e a prata. Mas Acã, ele pega uma placa da Babilônia, um tapete da Babilônia, perdão,
Deixa eu ver aqui, para não falar besteira. Ele pega uma capa babilônica, ele pega uma capa babilônica e ouro e prata e esconde embaixo da tenda. E aí quando o povo vai lutar contra Ai, a Bíblia vai dizer que Josué ele manda os espias e eles voltam dizendo: 2-3 mil homens dá, pode mandar tranquilo que a gente conquista a terra. Mas por conta que Acã desobedeceu, eles perderam a batalha. Por causa de perder a batalha. Então Josué, no seu capítulo de número 24, ele sabia com quem estava falando. E ele não queria mais perder nenhuma batalha. Ele sabia com quem estava. Como eu falei, ele conhecia o povo e sabia que o povo era fácil de se corromper. Isso aqui foi o Espírito Santo que me deu. Falou comigo através desta palavra. Porque muitas das vezes o povo se corrompe e perde a bênção. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor manda todos da casa de Acã para dentro da tenda dele e queima tudo. Toda a família, toda a parentela morre. A Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quando eu obedeço, quando eu faço aquilo que Deus manda, tem vida, tem vitória, tem mudança, tem restauração. Aleluia. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Decida hoje o que você quer fazer: servir ao Senhor ou fazer a vontade da carne? Quem vai servir ao Senhor, diga glória a Deus. Quem vai fazer a vontade do Senhor, diga aleluia. Diga assim: eu prefiro obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor me deu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare, diga, levanta a sua mão em direção à tua casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos todos os dias, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém? É você e a tua casa. Amém? Olha, 20 para as 10. Glória a Deus, aleluia. Quem gostou dessa palavra, diga glória a Deus. Culto da palavra é assim: a gente vê o livro inteiro, explana ele e passa aquilo que Deus quer falar com você. Por que eu pulei alguns capítulos? Porque em alguns capítulos vai falar sobre a divisão das terras. E depois é muito interessante você ler o livro de Josué. Vai falar das divisões das terras. Então tem muitos detalhes. A terra tal ficou para tal, entendeu? Então isso não, neste momento não era relevante para a pregação. Mas eu te aconselho a ler o livro de Josué. São 24 capítulos. Você lê rapidinho, tá? Eu também gosto da Bíblia em áudio, queridos. Aí você coloca. São 3 horas de pregação. Aí eu coloquei no 1,5, rapaz, e fui tudo só ouvindo. E aí aquilo que Deus ia me passando, eu fui anotando. Mas fui anotando do que da palavra. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. O que o Espírito Santo de Deus ia me falando, eu fui anotando. Então por isso que Deus me deu esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido que para você declarar que você e a tua casa servem ao Senhor, você precisa obedecer. Porque você, além de obedecer, você tem uma missão. Você tem uma missão. E a missão é resgatar primeiramente
a tua casa. Eu vou repetir. A missão primeiro é a tua casa. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Diga assim: eu vou cumprir a missão que o meu Senhor me deu em obediência, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Sobre as águas como abrigo, flecha que acerta o alvo, e te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Me louvar não, queridos. Eu estou aqui que só Deus sabe, pela misericórdia de Deus. Minha garganta está muito comprometida. Ainda graças a Deus que eu consegui pregar. Mas Deus é bom, né? O pastor vai encerrar, amém? Como um farol que brilha à noite, sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser da maneira que em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pede. Que o grande amor de Deus, sonda-me, que a graça, quebranta-me, que as doces consolações transforma-me, do Espírito Santo de Deus enche-me, esteja com toda a igreja, usa-me, não somente hoje, Senhor, mas para todo sempre. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Cumprimenta seu irmão, cumprimenta sua irmã, dá um abraço nela, fala: que bom que você veio. glória. Está encerrado em nome de Jesus.